Vamos lá, queridos. Lucas capítulo 4. Lucas 4, hoje é a nossa segunda mensagem. Jesus na minha casa. E hoje nós vamos ver Jesus na casa de Pedro. Nós vimos semana passada Jesus na casa onde estava acontecendo aquele casamento, em Caná da Galileia. Hoje Jesus continua na Galileia, mas agora ele está em Cafarnaum. Vamos ficar de pé, por favor? Lucas 4. A partir do versículo de número 31. Já achou? Amém. Lucas 4, 31, com reverência à palavra. Nunca é por nós, irmãos? Nunca é por causa do homem. Mas é porque a autoridade da palavra agora vai ser ministrada. Ok? Olha do seu lado, veja se tem alguém em seu evangelho. Muito bem, versículo 31. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: o que quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. E a sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Amém, igreja? Amém, irmãos? Veja só, versículo 38. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e vamos orar? Que em nome de Jesus, essa mesma autoridade que faz com que demônios sejam expulsos da vida das pessoas, essa mesma autoridade que cura doenças, através da palavra, esteja agora sobre a nossa vida. Que nós possamos ser impactados por essa palavra nessa manhã. Meu Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus. E nós viemos aqui nessa manhã, Deus, para ouvirmos a Sua voz. Já ouvimos a sua voz de diversas maneiras, através da música, das orações, tudo aqui tem falado conosco. Mas agora, através da Tua palavra, nós pedimos que nós possamos ouvir a Tua voz também, Senhor. Por isso, Deus, que o nosso coração seja como aquela terra boa, onde a semente cai e produz fruto. Deus, que todas as distrações que possam querer tirar a nossa mente e o nosso coração da palavra nessa manhã caia por terra. Em nome de Jesus, que nós estejamos com os nossos ouvidos bem atentos, ó Deus, e com o nosso coração receptivo para que a Tua palavra produza fruto na nossa vida para a glória do Teu nome. E toda a igreja diz:
Pode sentar. Eu não sei se você conseguiu perceber no texto algumas coisas que eu queria chamar a sua atenção. Jesus agora está desenvolvendo o seu ministério. A gente já viu que ele começou o seu ministério operando um milagre naquela festa de casamento. Amém? Aquele foi o primeiro milagre de Jesus. João nos faz saber disso. Assim Jesus iniciou os seus sinais. E aí agora a gente vai andar, como eu falei para vocês, por algumas casas, e hoje nós chegamos na casa de Pedro. Mas o que eu queria chamar a sua atenção antes de irmos para a casa de Pedro é falar para você, aqui no versículo de número 32, o Senhor Jesus já está fazendo outros sinais. Ele já está operando, ele já está trabalhando pelo reino. E aqui em Cafarnaum, você veja bem que Lucas, ele nos mostra aonde Jesus estava, uma cidade da Galileia, Cafarnaum, que se tornou a sede do ministério de Cristo. Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu para fazer a sede do seu ministério. Ele podia viajar, ele viajou para vários lugares, mas sempre ele voltava para Cafarnaum. E aqui o texto diz assim, e ele ensinava, e qual era a reação daquelas pessoas? Versículo 32. Se maravilhavam com a sua doutrina, porque sua palavra era, igreja, sua palavra era com autoridade. Jesus tem um momento ali na sinagoga, em que ele expulsa um demônio, como nós vimos, e aqui no versículo 36 diz assim, todos ficaram admirados e comentavam entre si, que palavra é esta? Veja só, mais uma vez, irmãos, nós precisamos entender e compreender que o Senhor pode operar milagres, pode, e Ele faz isso. Mas nosso coração não pode estar preso aos sinais que Ele faz. Porque os sinais que Ele faz, como eu falei domingo passado, apontam para Ele. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Apontam para testemunhar sobre quem Ele é, o Cristo, o Filho de Deus. E aqui o texto diz assim, que palavra é esta? Pois com, igreja, autoridade e poder, versículo 36, irmãos. Ele ordena os espíritos imundos e eles saem. Preste atenção. O que Lucas está tentando aqui falar conosco, ou para aquela primeira audiência, sobre a autoridade de Jesus? Porque numa pequena perícope, em alguns versos, nós vemos a mesma referência. As pessoas estão admiradas com a sua palavra, porque ela é uma palavra que tem autoridade. É uma palavra que coloca, porque toda autoridade, quando ela é exercida, quando alguém está exercendo a autoridade, geralmente, as coisas que estão fora do lugar passam a ser ordenadas, sim ou não? É ou não é? O uso da autoridade não é só para eu demonstrar que eu tenho mais poder do que alguém. O uso da autoridade é para que as coisas sejam ordenadas. Não sei se eu me faço entender. Por exemplo, na sua sala de aula, quando você era criança, aquela bagunça, quando a professora falava, shh, o que acontecia? Todo mundo se calava. Hoje em dia ela pode fazer shh, ela pode gritar, não é, Vanessa? Hoje é outro tempo. Mas eu sou do tempo que a diretora entrava na sala de aula, todo mundo se colocava de pé. Eu sou do tempo em que a professora fazia xi uma vez só, porque na segunda já era o apagador que vinha junto.
Pum! Apagador vinha, meu irmão. Giz. E não ia pai reclamar na escola, não. Não ia pai lá na escola reclamar e dizer, professora má, o que você fez com meu filho? Ah, a professora fez, você vai tomar outra agora. Era assim ou não era? Ah, professora, então vem cá, vai tomar outra lambada. Porque fez alguma coisa errada. Com toda certeza. Hoje é uma geração muito... Amém, que houve excessos, mas nós não queremos entrar nesse detalhe. A questão é, a autoridade era exercida para estabelecer ordem. Amém, meus irmãos? É preciso autoridade. Quem não gosta, precisa orar. Porque nem todo mundo gosta. É verdade ou não é? Nem todo mundo gosta. Por causa do quê? Do pecado. O pecado, uma das marcas dele, irmão, é a autonomia. Eu não preciso que ninguém diga o que eu tenho que fazer. Eu escolho, eu decido, eu faço o que eu quero. Porque não foi isso que aconteceu lá no Éden? Sim ou não? O que aconteceu no Éden? A rebelião contra a autoridade de Deus. Deus diz, de toda árvore do jardim você comerá, mas da árvore do meio do jardim, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. É autoridade, é Deus falando, não se questiona. Não se questiona, é Deus, porque dele emana toda a verdade, ele é a fonte de toda a autoridade. Mas o inimigo tenta e consegue colocar no coração do homem esse desejo de autonomia. Esse desejo de eu faço a minha escolha. Eu não vou deixar que ninguém diga para mim o que eu tenho que fazer ou não. Eu vou decidir o que eu quero, se eu desejar. Porque o que aconteceu lá no Éden? A palavra de Deus diz que logo depois do discurso da serpente, está escrito assim, então Eva viu que a árvore era boa e desejável aos olhos. O que a Eva fez? Eu vou seguir o desejo do meu. E a partir daí, irmão, nós nascemos assim. Vocês não percebem numa criança? Desculpa, tá? Que nada... Só estou usando aqui. Mas não é notório que até uma criança tem dificuldade de lidar com a autoridade? E a gente ainda fala que a criança é pura, né? Não é? A gente ainda fala assim, mas a criança é tão pura. Não obedece. Não quer obedecer. Sim ou não? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. O que é isso, irmãos? É o pecado implantado em nós. É o pecado que veio de fábrica. Mas o que é o evangelho, igreja? A boa nova. A boa nova de que aquilo que o pecado destruiu, a graça vai restaurar. Aquilo que o pecado depravou, enfeiou, aquilo que o pecado destruiu, meu irmão e minha irmã, a graça, o evangelho, né? Que a graça que vem com o evangelho é a boa notícia de que em Cristo Jesus a autoridade de Deus pode ser restaurada na vida do homem. Amém, igreja? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Todo o caos que a gente vê no mundo hoje, irmão, todo caos só tem uma origem: o desejo do homem de ser autônomo, de não estar submetido à autoridade de Deus. Amém? Todo sofrimento que a gente vê no mundo é isso, a causa é essa. As dores, todos os problemas que nós vemos, irmãos,
É a humanidade rejeitando a autoridade de Deus. É a humanidade dizendo assim: nós vamos escolher nosso caminho, nós sabemos o que é melhor. E o que nós vemos aqui no texto? Nós vemos aqui no texto duas situações. Aonde, quando a autoridade da palavra de Deus chegou, houve mudança, sim ou não? Primeira coisa, Jesus estava onde? Versículo de número 33. Ele estava na sinagoga. O que era a sinagoga? A igreja dos judeus, ok? A sinagoga, escuta bem, era o local aonde os judeus se reuniam, não para adorar. Adoração só em Jerusalém, ok? Adoração só no templo em Jerusalém. Mas as sinagogas, veja bem, as sinagogas elas apareceram, sabe quando? Quando o povo estava no exílio. Logo depois que eles foram levados para o exílio, que o templo foi destruído por Nabucodonosor, e eles se espalharam pela Babilônia, as sinagogas começam a aparecer, que são reuniões de judeus para ensinamento do quê? Da palavra. Ok? Para que eles não ficassem perdidos. Não, vamos nos juntar aqui num grupo e vamos aprender a palavra. Então as sinagogas, elas eram um lugar de ensinamento. Entenderam isso? E elas foram se espalhando. Mesmo depois que eles voltaram para Israel, eles acharam boa aquela configuração e aquelas sinagogas se espalharam. Mas é mais ou menos como a gente aqui. A gente está aqui hoje adorando, mas também estamos aprendendo, sim ou não? E aí, há aquela situação do homem endemoniado. Veja bem uma coisa, a palavra diz que o Senhor chegou e deu uma ordem. Versículo de número 35. Mas Jesus o repreendeu. Ou seja, o que nós vemos aqui? A autoridade da palavra de Jesus. Veja bem, irmãos, esse homem está endemoniado. Esse homem não está cumprindo o propósito para qual Deus o criou. Qual é o propósito para qual Deus criou os homens? Deus criou os homens para glorificá-lo e se satisfazer nele, plenamente. Esse homem, influenciado por esse demônio, não está conseguindo cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Como é que a sua vida foi transformada? A sua vida foi transformada a partir do momento que a autoridade da palavra alcançou a sua vida. Tudo aquilo que estava desordenado na sua vida passou a estar em ordem por causa da autoridade da... Concorda comigo, sim ou não? A Bíblia diz que esse homem ficou livre. Ele ficou liberto. Saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Ou seja, todo o problema daquele homem por causa daquela possessão foi resolvida. A sua vida agora está em ordem. A sua vida agora, ela tem, meu irmão e minha irmã, o seu propósito restaurado, glorificar a Deus de fato. E a palavra diz, todos ficaram admirados. Que palavra é esta? Aleluia! Pois com autoridade e poder, ele ordena e os espíritos imundos saem. É o poder. Eu quero falar com vocês aqui nesta manhã sobre autoridade, irmãos. Porque é isso que me chamou a atenção nessa palavra, a autoridade da palavra. A fama de Jesus se espalha, e aqui no versículo de número 38, diz o seguinte para nós. Ele deixou a sinagoga, e ele foi para onde? Para a casa de quem? Você sabe que esse Simão aqui é o Pedro, né? Tá? Esse Simão aqui é o famoso Pedro. Você veja agora uma coisa, irmão. Jesus sai de um ambiente religioso. Preste atenção nisso. Ele sai de um ambiente religioso para um ambiente doméstico, familiar. Ok?
E quando ele chega nesse ambiente doméstico, há um problema também. O que está acontecendo lá? A sogra do Pedro estava como? Doente. É claro que hoje, olha só, é claro que hoje, quando a gente lê isso aqui, assim, está dizendo assim, ela estava doente, a gente já espera assim, sei lá. Mas Lucas fala, com uma febre muito alta. Pelo amor de Deus, né? Desde quando uma febre muito alta? Para nós. Ok? Para nós que vivemos na era da penicilina. Ok? Para nós que vivemos na era dos antibióticos, dos anti-inflamatórios. Hoje, dificilmente, alguém vai morrer de uma febre. Mas você pode imaginar aqui? Você pode imaginar o que representava? Irmão, não precisa nem muito longe não, igreja. Não precisa nem muito longe. Se a gente pega aqui o final do século XIX para o começo do XX, a taxa de mortalidade das crianças era altíssima. Por causa de febre. Por causa de gripe, por causa de resfriado. Sarampo matava. Sim ou não? Minha mãe quase morreu de sarampo quando pequena. A minha mãe pegou a minha avó, quer dizer, a mãe dela, a gripe espanhola. Lá no início do século XIX, 1920. Quase morreu. Você veja bem. Só que, então, não olhe para essa palavra e diga assim, ai, que exagero de Lucas. Não, não é um exagero. A febre, naquele tempo, era uma doença séria. Ok, igreja? Grave. Substitua aqui a febre pela doença do nosso tempo hoje. Quais são as doenças graves do nosso tempo hoje? Câncer. Que mais? Depressão. A gente não fala, né? A gente não fala isso. Mas depressão é uma doença gravíssima. Essa semana que passou, um pastor se matou. Ficaram sabendo? Acho que foi em Belém. Não sei aonde foi, não me lembro aonde. Foi em Belém do Pará. Ele estava pregando, foi pregar em algum lugar, numa conferência. O seu desespero, não quero nem julgar, meu irmão. Porque só sabe o peso do ministério quem ocupa. A conta que a gente tem que dar. Não quero nem julgá-lo. Só fica triste por a igreja desse cara não perceber isso. As pessoas que estavam em sua volta não terem a sensibilidade de terem entendido aquilo. Ele se matou. Então, não é só câncer que mata não, meu irmão. Depressão também mata muita gente. A gente pode colocar aqui burnout, não é? Que está muito em voga hoje em dia, que é o cansaço da rotina, é o cansaço do trabalho. Que a pessoa, né? Nós tivemos aqui na igreja o pastor Michel, que pregou várias vezes aqui, que falou. Eu tive burnout da igreja, eu ia para a igreja, eu vomitava no meio do caminho. Eu não conseguia chegar na igreja por causa do cansaço do ministério. Então, substitua aqui. O que é interessante é a gente pensar numa coisa. Alguma coisa está fora da ordem naquela casa. Sim ou não? Há uma pessoa doente. Não somente isso, mas a Bíblia diz que ela estava acamada. É interessante aqui que Lucas não fala isso, que ela estava acamada. Mas quando a gente vai ler essa mesma passagem em Mateus e em Marcos, os dois dizem, ela estava acamada por causa da febre. O que é interessante a gente olhar para esse texto, irmãos, é ver que, do momento em que Jesus chega naquela casa, pela autoridade da sua palavra, aquela mulher foi liberta, e não somente liberta, mas aquela mulher se levanta e passa a servir. Maravilha isso. Maravilha isso. Então, veja bem, meu irmão, a autoridade, que palavra é essa? Novamente aqui, eu fico com você no versículo de número 38. Que palavra é esta? A mesma palavra que tem poder para expulsar um demônio. E eu não quero que você olhe aqui para esse texto e pense assim,
a sogra de de João, também estava endemoniada. Não. Não havia um espírito de enfermidade aqui. Era febre mesmo, era uma doença física. Amém, meu irmão? E ele repreende a doença. Assim como ele repreende o espírito imundo daquele homem na sinagoga, na casa de Pedro, ele repreende aquela febre. E o que eu quero que você veja, meu irmão e minha irmã, nesse texto aqui, nós vamos falar sobre essa questão de autoridade. E o tema dessa mensagem hoje é: de quem é a autoridade? De quem é a autoridade na sua casa? De quem é a autoridade na sua família? Porque nós estamos falando de famílias aqui, sim ou não? Essa é a proposta da série, meu irmão. Falar de casa. Falar de família. Jesus na minha casa. Não é esse o tema da série? Jesus na minha casa. E eu quero te perguntar isso. Lá na sua casa, de quem é a autoridade? Pergunta para o seu irmão aí, lá na sua casa, de quem é a autoridade? Pode perguntar, não tenha. E o do lado aí não fica se fazendo de rogado não, tá? Olha aí e pergunta. De quem é a autoridade? É minha. Se a sua resposta já foi essa, somente os homens. Embora os homens, hoje em dia, vivendo essa crise de masculinidade desconstruída, que a sociedade está querendo impor, já não dizem mais assim: a autoridade é minha, a autoridade é dela, pastor. Porque eu sou, eu sou de outra geração, lá em casa não é assim não. Mas de quem é a autoridade? Se você bateu no peito e falou assim: a autoridade na minha casa é minha, e você mulher que está aqui, e que também pensou nisso. Talvez você não falou, mas você pensou. É claro que é minha. Naquela casa só se faz o que eu quero. Naquela casa só se faz o que eu mando. Ainda que eu faça de conta que é ele que tem autoridade, quem tem sou eu. Ainda que eu diga sim, amor. Não, amor, na verdade, a autoridade é minha. É uma pena. É uma pena. Todo aquele que bateu no peito e falou assim: a autoridade é minha, é uma pena. E vou te falar uma coisa, que muito da desordem que está na sua casa se deve a isso. Quero dizer a você isso, que muita da bagunça que está lá, que muitas das coisas que estão e não deveriam estar, é justamente por causa dessa disputa de autoridade. A gente vive numa sociedade que está em crise de autoridade, sim ou não? Vocês concordam comigo? Há uma crise de autoridade, meu irmão. Há uma crise grande. Papéis familiares estão confusos, invertidos. A figura de autoridade de pai, especialmente o pai, enfraquecida cada vez mais, desrespeitada ou ausente. Porque eu vou te falar uma coisa, às vezes tem mulher que tem que bater no peito e falar que é minha, porque não tem homem dentro de casa para dizer que é dele. Porque se ela não disser que é minha, a bagunça fica maior ainda. Porque toda casa, todo lugar precisa de autoridade para que as coisas estejam em ordem. Sim ou não? Sem autoridade? Já pensou no teu trabalho? Cada um faz o que quer. Hein, Carlos? Lá na sua barbearia, Carlos chega lá e fala para a moçada: aí, gente, sou o chefe legal. Cada um aqui faz o horário que quiser, cada um entra a hora que quer, almoça a hora que quer, porque o que importa é ser feliz.
que importa é todo mundo ser feliz. Vai dar certo isso? Vai dar certo ou não? É preciso autoridade. É preciso autoridade. A autoridade estabelece ordem. Mas aquilo que eu falei, infelizmente, tem algumas casas por aí que a mulher não vê outra solução, senão ocupar o lugar que não é dela. E o pior é viúva de marido vivo. Viúva de marido vivo. Você, homem, tome cuidado com isso. Ah, pastor, mas eu quero impor a minha autoridade e ela não aceita. Esse é o problema. Você quer impor a sua autoridade. Aquela casa precisa de autoridade, mas da autoridade da palavra. Quanto há de autoridade da palavra? Estão me ouvindo bem, igreja? Não transforme a sua casa num ringue de luta para disputar quem tem mais autoridade, para estabelecer a sua autoridade. Porque eu estou tratando aqui com maioria de gente crente, sim ou não? A maioria aqui é gente que já confessou Jesus. E que se tem que haver uma luta na nossa casa, não é a luta do Alessandro contra a Karen, para que a minha autoridade seja imposta. A Karen é uma mulher de Deus. Ela tem os problemas dela, como eu tenho os meus, mas ela é uma mulher de Deus. E eu preciso sim não me eximir do meu papel de autoridade. Mas a Karen, ela precisa ver que essa autoridade emana de onde? Da palavra. Não adianta, escuta bem uma coisa, irmãos. O problema da sua casa não é autoridade, estabelecer a autoridade. Ela tem que saber que eu sou autoridade, ou ele tem que saber que eu sou autoridade. Vocês têm que saber que a autoridade naquela casa é a palavra de Deus. Entende isso? O homem exerce autoridade, ou exerce, partindo de onde? Da palavra. Se a autoridade que esse homem quer exercer dentro de casa não é uma autoridade bíblica, então é uma autoridade esvaziada de poder, não serve para nada. Entenderam isso, sim ou não? Essa autoridade nunca vai conseguir colocar nada em ordem. Ela é só autoritarismo. Entendeu isso? Essa autoridade não vai colocar nada em ordem, porque ela não emana da palavra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Nós precisamos parar e olhar para essa palavra e ver quanto ela é séria. Identificar na nossa casa quem está com febre. Qual é a febre que está assolando a sua casa? Eu não sei qual é. Eu não sei qual é a febre que está assolando a sua família, ou alguém da sua família, mas eu quero dizer para você uma coisa: quando a autoridade de Jesus entrar naquela casa, as coisas podem mudar. Mas enquanto houver competição para se estabelecer uma autoridade que não é bíblica, é apenas um desejo de ser autoridade. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Somente aos homens. Deus deu autoridade? Deu, porque a Bíblia diz isso. Agora nós vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que assim como Deus é o cabeça de Cristo, assim na casa, quem é o cabeça? O marido. Só que você não é o gênio da lâmpada, meu irmão. Você não é o cabeça para que a sua vontade seja feita. Você é o cabeça para conduzir aquela família a Cristo Jesus. A autoridade que você está tentando exercer na sua casa
tem trazido cura ou mais doença? Pensa nisso. Escute isso, atenção, homens. A sua liderança, a autoridade que você está exercendo na sua casa, está trazendo cura para a sua casa ou está adoecendo a sua casa? Se está adoecendo a sua casa, irmão, é porque com certeza ela não tem sido fundamentada nas Escrituras. A mesma coisa você, minha irmã. Você também tem autoridade na sua casa. Sabia disso? As mulheres também têm. As mulheres também têm. A mulher não é capaz de homem, meu irmão, para dizer sim, bem, não, bem, amém, bem. Não é isso. Mas a questão é você como mulher. Você está exercendo a sua autoridade partindo de onde? É a autoridade que o feminismo diz que você tem? Você está trazendo para a sua casa fogo estranho? Você está ouvindo por aí mulheres que dizem que você tem que ser empoderada? E que homem nenhum tem autoridade? Você é ou não é uma mulher de Deus? Então, se você fosse uma mulher de Deus, essas palavras você as desprezaria. Porque o que vale na sua vida é o que a palavra de Deus diz para você. Não é o que feminista nenhuma está dizendo por aí. Então, preste atenção nisso, irmãos. Pastor, minha casa está uma bagunça. Não se consegue entender, ninguém chega a não tem ordem. Está faltando o quê? Autoridade. Tudo que bota ordem tem autoridade. Mas pastor, não estou conseguindo botar ordem lá. Porque não está vindo da palavra. Entendeu isso? Não está vindo do evangelho. Não está vindo das escrituras. É apenas um desejo de estabelecer a sua vontade. Você tem que me ouvir. Aí o outro diz, você tem que me ouvir. Amém. Mas quem é que ouve a palavra? A questão é essa. Você não pode querer que a sua voz seja ouvida. Porque a glória não é sua. A glória pertence tão somente a Ele, que é digno de todo louvor e toda exaltação. Em nome de Jesus, eu quero pedir às famílias aqui reunidas. Eu estou indo para a conclusão do sermão. Eu quero dizer aqui aos irmãos, em nome de Jesus Cristo, às irmãs, que, irmãos, quando a autoridade da palavra, ela é restaurada numa casa. Porque veja só, irmãos, onde é que Jesus estava antes de ir para a casa de Pedro? Na sinagoga, na igreja, igual vocês estão aqui, ó. Amém, aleluia, que palavra! Só que a Bíblia para nós é regra de fé e prática. Irmãos, quando a gente não luta para praticar a palavra, ela está destituída de autoridade. Não adianta se maravilhar com a doutrina se você não quer praticá-la. Entendeu isso? Sim ou não? Não adianta se maravilhar. Que palavra é essa, hein? Ou então já pensou assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Ou já pensou assim, fulana tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, quem está é você. Quem está é você. E Deus sabia que eu ia pregar essa palavra. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu quero dizer a vocês que muitas vezes, sabe, um quer ser ouvido, o outro também quer, mas que acima de tudo, irmãos, que a voz que nós queiramos ouvir na nossa casa seja a voz da palavra.
que o que prevaleça na nossa casa não é a vontade do marido, não é a vontade do pai, não é a vontade da mãe, é a vontade de Deus, revelada em sua palavra. Qual é a autoridade, meu irmão, que queremos que tenha peso em nossa casa? A gente passa a vida inteira buscando que nossa casa haja, que a autoridade seja nossa muitas vezes, ou queremos afirmá-la. Mas meu irmão e minha irmã, mas como crentes, a autoridade que deve prevalecer em nossa casa é a autoridade da palavra. E aí precisa o quê? Humildade. Amém, meus irmãos? Humildade. Humildade de todos. Para abrirmos mão dessa ânsia de fazermos querer valer a nossa autoridade dentro da nossa casa, de controle, e permitir que a palavra de Deus tenha a última autoridade. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Um lar cristão não pode se transformar num ringue, aonde há disputas. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando um dos dois estão ganhando, com certeza, a palavra de Deus está perdendo. Guarda isso no seu coração. Geralmente é assim. Quando uns dizem assim, eu ganhei essa batalha, mas a palavra de Deus perdeu. A palavra de Deus não teve autoridade. Vocês estão gritando, tentando se fazerem ouvir, mas na verdade quem está precisando ouvir, vocês estão precisando ouvir é a palavra de Deus, irmãos. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos de lares, aonde a autoridade da palavra de Deus é afirmada. Quando Jesus chegou ali e viu que alguma coisa não estava como deveria estar, ele usou a autoridade da palavra para trazer libertação e ordem. Aquela mulher foi curada, e não somente isso, ela passou a servir. Ela teve uma ressignificação. É isso que o evangelho faz na nossa vida, irmãos. Quando o evangelho entra na vida de alguém, ele liberta e dá novo significado, passa a ser útil para o reino de Deus. Quem entendeu isso aqui, diga amém, Jesus. Irmão, a sua vida, o evangelho já entrou na sua vida, entrou ou não entrou? O evangelho já te curou. Talvez, olha só, deixa eu te fazer aqui um adendo, hein? Talvez você está pensando aqui em fulano, em Beltrano, em tanta gente que está precisando de cura na sua casa. Amém. Você disse que já foi curado pelo evangelho. Mas e o teu serviço? Hein, meu irmão? E o teu serviço? Porque ela foi curada e ela foi servir. Não adianta ser curado, irmão, para continuar deitado. Não adianta ser curado para continuar sem fazer nada. A cura não é o fim em si mesmo. O serviço é o fim em si mesmo. No Evangelho de Jesus Cristo. Somos curados para servir. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. E que Ele nos ajude a buscarmos com que a sua autoridade e a autoridade da sua palavra sejam, de fato, autoridades na nossa casa. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Queridos, aqui eu vou te falar uma coisa. O que aqui precisa fazer é ter humildade. Humildade de todas as partes. Dos pais autoritários, das mães autoritárias, dos maridos autoritários, dos filhos autoritários, ou dos frouxos também. Porque a gente também fala do autoritário, mas o frouxo também é uma desgraça para casa. Porque aí não estabelece autoridade nunca. É um problema também. Que você ore a Deus, meu irmão.
E que você peça ao Senhor, em nome de Jesus, que te ajude a ouvir e a buscar a autoridade da palavra na sua casa. Senhor, nós queremos aqui nessa manhã orar, te agradecer por essa palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos fazer entender e compreender, Pai, que toda casa, todo local precisa de autoridade para que a ordem seja mantida. Aonde não há autoridade, com certeza haverá outras autoridades, outras influências. Mas quando a autoridade da sua palavra ela entra, ela chega, não há espaço para mais nada, Senhor. Assim como na vida daquele homem na sinagoga, que estava oprimida pelo diabo, e a vida da sogra de Pedro, que estava oprimida por aquela doença, tiveram as suas vidas transformadas pela autoridade da sua palavra. Deus, nós queremos colocar a nossa casa em tuas mãos. Nós queremos colocar o nosso lar em tuas mãos, Pai, e pedir que tudo que está ali fora da ordem seja ordenado, não pela autoridade do pai, da mãe, do marido, da mulher, mas pela autoridade da palavra de Deus. Dá-nos humildade. Dá-nos humildade, Senhor, para que nós não queiramos prevalecer apenas, mas para que nós busquemos que de fato o que prevaleça em nossa casa seja o que a palavra está falando, não o que nós queremos, não o que nós pensamos. O que está estragando a nossa vida, Jesus, é nós confessarmos que somos cristãos e criarmos um evangelho para nós. O que está destruindo a nossa casa, Senhor, é nós falarmos que nós somos crentes em Jesus Cristo, mas criarmos uma outra Bíblia para nós, aquilo que nós achamos, não aquilo que a palavra de Deus diz. Então ajuda-nos a nos submetermos também à autoridade da tua palavra, porque eu creio, Pai, que assim como aquela casa de Pedro viveu aquele milagre, também milagres podem acontecer na nossa casa. Na casa de cada irmão aqui, eu sei que pode acontecer. Eu sei que pode haver cura e libertação nessas casas, porque o Senhor pode todas as coisas. Mas estabelece, ó Deus, a tua autoridade em nossa casa, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: vamos ficar de pé. Eu quero só te falar uma coisa para a gente terminar. Eu já fiz muitas visitas em muitas casas, e quando você chega na casa dos irmãos, os irmãos ficam felizes e falam assim para você: pastor, fique em casa. É ou não é? Fique em casa. Aí você fala assim: não, eu quero beber uma água. Geralmente a pessoa vai lá e pega, né? Mas já teve irmão que falou assim: ah, pastor, vai lá pegar. Vai lá pegar. O que essa pessoa me deu? Autoridade. Ok? Se eu fui lá e eu abri a geladeira e eu peguei a água, é porque ela me deu autoridade. Quando você chegar na sua casa hoje, irmão, quando você abrir aquela porta, dê autoridade à palavra. Porque milagres não... Você orou aqui agora, não orou? Senhor, que a tua autoridade, que a sua esteja na minha casa. Dê essa autoridade. Dê essa autoridade à palavra. Quando você tiver que enfrentar alguma coisa essa semana na sua casa, antes de você tentar se impor, porque você é a autoridade, vá para a palavra. Ok? Amém, meus irmãos? Pastor, mas e se ainda assim houver resistência? Aí, meu irmão, é só com jejum e oração. Porque tem uma casta
que só sai com jejum e oração. Amém, igreja? Aí a coisa está mais séria. Mas não deveria, né, irmão? Não deveria. Do momento que você coloca a palavra, tudo se cala. Então, entre na sua casa hoje, abra a porta e diga a palavra de Deus. Palavra de Deus tem autoridade aqui nessa casa. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia. Muito obrigado por tudo aqui que nós recebemos, vivemos. Que essa palavra fique no nosso coração. Abençoe a semana do teu povo. Ó Deus, abençoe o trabalho essa semana com a feijoada. Dá-nos graça em tudo aquilo que tivermos que fazer. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor, leva a gente em paz para nossa casa, nos guarde debaixo do Seu amor em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus. Está encerrado o culto. Abraço do seu irmão, sua irmã. Vai na paz, Deus te abençoe.